É, vamos falar agora um pouco de um assunto um pouquinho denso, falar sobre Deep Learning. Quem aqui trabalha com inteligência artificial? Quem aqui sabe o que é Deep Learning? Que bom, pelo menos alguns sabem. Bom, nessa palestra eu vou estar falando um pouco sobre a implantação de modelos, ou seja, como você colocar um modelo, ou seja, um algoritmo matemático, colocar isso em produção para ser utilizado utilizando o Azure Machine Learning Service e utilizando um cluster do Kubernetes com GPU ativada para fazer isso. Eu não vou chegar a entrar em código, até porque eu acho que não vale a pena eu mostrar código aqui para vocês, mas eu vou dar o caminho das pedras de como vocês fazerem isso, até de como vocês verificarem quais são as possibilidades de como vocês podem estar fazendo esse deploy. Como eu já falei, meu nome é Thaís, eu sou consultora na Vanad, como já passou ali na apresentação, e vamos para a apresentação. Uma das primeiras coisas que eu vou falar é um pouco sobre as noções de implantação. O que é, na verdade, essa carga útil, ou seja, o teu código, o que ele vai fazer, o que ele tem ali que ter embutido, que vai executar alguma tarefa, vai executar alguma atividade, vai resolver algum problema. Como isso pode ser feito? Pode ser feito em lotes, pode ser feito em real time. Também tem influência do protocolo HTTP, porque hoje tudo está na internet, então logo a gente tem essa dependência em cima do HTTP. E quando a gente fala de aplicação hoje, tudo acaba caindo em web service. Praticamente hoje quase tudo se vai desenvolver em um web service, você vai conectar com front-end, você vai conectar com outras aplicações, com outros serviços e tudo isso se utiliza o web service para estar fazendo essa conexão. Depois eu vou falar um pouco sobre arquitetura de redes neurais e mostrar uma comparação para vocês de GPU e CPU na tarefa de inferência de imagens, falar um pouco sobre o que é o Kubernetes, mostrar algumas etapas comuns de implantação e depois vou mostrar aqui algumas opções de implantação utilizando o Kubernetes. Bom, como eu já falei, implantar é algo que, assim, de toda a parte de desenvolvimento do software, é a parte que geralmente tem a maior possibilidade de dar problemas, de dar erro. Tudo está perfeito, na sua máquina funciona, e quando você vai implantar, não funciona. É uma tarefa que não é fácil, até acho que, na verdade, implantar não é uma tarefa de ciências exatas, isso pode ser a coisa mais inexata do mundo, porque tudo pode acontecer, mas é algo extremamente importante, porque se você não conseguir implantar o seu sistema, ou seja, colocar aquele teu código que rodou no seu computador, que rodou lá no seu ambiente de desenvolvimento, você conseguir colocar ele em produção e conseguir fazer com que o cliente consiga utilizar dentro do sistema, que ele consiga fazer alguma coisa com isso que foi implantado e esse software gere algum valor, gere algum lucro, dê algum resultado. Bom, falando um pouco sobre a parte de modelos de Deep Learning, eu vou focar um pouco aqui na parte de imagens. Nesse caso, eu estou falando da implantação do modelo de Deep Learning. Ou seja, Deep Learning, geralmente, a gente vai utilizar isso para se trabalhar com áudio, vai se usar muito para se trabalhar com imagens. Vídeos, na verdade, não deixam de ser imagens, porque, na verdade, se você catar os frames, não deixa de ser um conjunto, na verdade, de imagens em sequência. E uma coisa interessante é que quando a gente está trabalhando com imagens coloridas, elas têm 3 canais. A gente chama essas imagens de RGB, porque a gente tem ali o canal vermelho, a gente tem o canal azul e tem o canal verde. Quando a gente vai colocar isso dentro de um modelo, cada um desses canais vai ter que ser tratado. Cada um deles vai virar, na verdade, uma matriz numérica.
Essa matriz numérica, ela pode ser mandada em conjunto com outras matrizes, ou seja, eu tenho ali um conjunto de imagens, cada uma delas vai gerar essa matriz, e eu vou mandar isso para um modelo. Por exemplo, aqui, nessa ilustração que está aí no slide, eu estou mostrando uma rede neural convolucional, que é uma das mais simples que tem para se trabalhar com classificação de imagens. No caso ali, para fazer classificação de gatos e cachorros, só está as imagens dos gatos, faltou dos cachorros, mas tudo bem. Essa matriz ela vai passar por dentro dessa rede, que tem uma camada convolucional, vai passar pelas camadas escondidas, e no final ela vai dizer se aquela imagem de fato é um cachorro, é um gato ou é um rato. E a rede vai ter que descobrir com base na extração de características. Todas essas camadas que existem dentro de uma rede neural, cada uma delas tem a sua importância. Que nem a camada convolucional, na verdade, o que ela faz é reduzir essas imagens, ou seja, ela vai andar pela imagem, ela vai catar pedacinhos ali, uma quantidade de pixels, e vai, na verdade, reduzindo isso, ou seja, vai fazendo cálculos com os valores matemáticos da matriz e vai fazendo a redução da matriz, que é o que ela vai fazendo a convolução, até ter o resultado. Para me enviar hoje qualquer imagem, seja para um web service, seja para um modelo que nem eu estou mostrando aqui, ela precisa ser sempre codificada. Ou seja, ela vai ter que ser convertida no base 64, que é a forma como você vai conseguir transferir isso em rede. Você vai precisar fazer um buffer disso, porque, por exemplo, um vídeo geralmente trabalha entre 30 a 60 frames por segundo. Se você não tiver um buffer, você não consegue fazer isso perto de real time, porque fazer, na verdade, trabalhar, na verdade, com vídeo em real time e fazendo classificação de imagens, não é uma das tarefas mais fáceis, é uma tarefa bem pesada. Depois, essas imagens elas precisam serem trazidas de volta, ou seja, dentro do código, onde eu preciso manter aquele base 64, agora eu preciso converter ele em bytes e eu preciso separar isso em canais que eu preciso do RGB, então tem ali o código ali mostrando como fazer isso. Transferência. Eu posso trabalhar com uma única imagem por vez, ou seja, eu vou fazer uma chamada, vou mandar uma imagem, ele vai processar essa imagem e vai me dar um retorno me dizendo se é um gato, se é um cachorro, se é um rato. Ou eu posso trabalhar, na verdade, com um processo onde eu mando, na verdade, um conjunto de imagens. Eu não vou mandar uma só, eu vou mandar um conjunto e ele vai ter que trabalhar ao mesmo tempo e me dar o retorno mais rápido possível. Quanto mais imagens você manda para o modelo, para um web service que tem lá um modelo para fazer inferência, mais pesado isso vai ficando. A tarefa de classificação de imagens, de trabalhar, na verdade, com visão computacional, não é uma das tarefas mais leves. Ela exige muito recurso da máquina. Não é à toa que a gente está vendo aquelas três letrinhas, na verdade, ali, chamadas GPU. Quem aqui sabe o que é GPU? Bom, tem gente que não sabe. Quem aqui sabe que é uma placa de vídeo para jogo? Todo mundo sabe agora, né? Pois bem, de uma determinada empresa, que é a NVIDIA, as placas delas são uma das... Na verdade, são praticamente uma das únicas que são compatíveis com a maioria dos frameworks de Deep Learning. Essas plaquinhas que são muito utilizadas para jogos, elas também são muito úteis para trabalhar com Deep Learning. E quanto mais poderosas foram essas plaquinhas, que não são muito baratas, são bem carinhas, coisas mais pesadas eu consigo processar. Jogos são pesados, não são? Aqueles que faz renderização, que praticamente parece aquelas coisas realistas. Eles conseguem fazer isso graças a um processador
que tem dentro dessa placa que se chama GPU. Nada mais é do que uma arquitetura de processador diferente daquele processador que você tem na sua máquina. Ele é feito, na verdade, para trabalhar com cálculos matemáticos complexos. Diferente do teu processador que você tem lá na sua máquina, que seja AMD, seja Intel, seja o que for. Por mais que ele também pode trabalhar com processamento matemático, ele não é otimizado para fazer isso. Existem formas de como você otimizar. Existem, inclusive, frameworks que conseguem ir a baixo nível e fazer essa otimização. Porém, ainda não chega perto do que uma GPU faz. Então, na verdade, muitas vezes vale mais você investir na compra de uma GPU para você trabalhar com Deep Learning do que você ter um processador lá, um i7, um i9, na verdade, que saiu aí recentemente, que não vai fazer tanto sentido, você não vai conseguir os mesmos tipos de otimização que você consegue, por exemplo, com uma GPU. Vamos para a próxima. Bom, falei da parte da onde como vocês podem transferir essas imagens. Pode mandar uma a uma, posso mandar um conjunto de imagens de uma vez e fazer com que o meu modelo processe. Porém, tem algo um pouco importante também. Como você vai transferir isso? Para você transferir isso, você é refém desse carinha chamado HTTP. Por quê? Porque a internet é baseada nesse cara. Na verdade, a internet é baseada em cima do protocolo HTTP, que debaixo dele tem o TCP/IP. Existem várias maneiras desse protocolo trabalhar, porque ele tem desde a versão 1.0 dele até a versão 2, que é a que geralmente a gente está utilizando nos navegadores mais atualizados, que ela trabalha de uma maneira um pouco diferente, ou seja, mais otimizado. Antigamente se utilizava muito as conexões persistentes, as conexões múltiplas, pipeline. Porém, hoje, utilizando o protocolo HTTP na versão 2, o mais comum é utilizar o multiplexing, que é multiplexação. Por quê? Porque aqui você consegue trabalhar, quem sabe o que é uma chamada assíncrona? Uma das grandes vantagens do 2 é você conseguir trabalhar com as chamadas assíncronas. Ele foi feito para isso, ele é otimizado para trabalhar com isso. Então, aquela parte anterior que eu mostrei para vocês, onde eu tenho um conjunto de imagens e estou mandando isso de uma única vez para ser processado, aqui eu consigo, na verdade, mandar vários conjuntos ao mesmo tempo, cada um vai ser processado e eu não preciso esperar eles em ordem de execução. Ou seja, com isso eu consigo otimizar meu tempo. Eu consigo processar mais e não fico impedida, por exemplo, de fazer uma chamada, aguardar o retorno para fazer a próxima chamada, ou então eu fazer uma chamada, mandar um conjunto, na verdade, de chamadas e eu ter um bloqueio dos demais enquanto uma delas não termina. Então, o protocolo HTTP é extremamente importante também, vocês precisam entender ele, precisam entender como que vocês vão fazer as chamadas, qual é a necessidade da aplicação. E outra coisa importante também é o Web Service, que aqui você já está partindo para a criação da aplicação que vai fazer a inferência. Com o Web Service você consegue hoje praticamente integrar com qualquer coisa, principalmente se ele for um REST. Ou seja, ele trabalha, na verdade, em cima do protocolo HTTP, transferindo informações em formatos simples, como, por exemplo, XML, JSON, que são os formatos mais comuns de serem utilizados, e trabalha em cima do protocolo HTTP, o que facilita bastante. Existe um padrão um pouco antigo, já meio que um pouquinho fora de moda, que é o SOAP. Quem já ouviu falar de SOAP, ou já trabalhou com ele? Que bom. Ele ainda é utilizado, bastante ainda por sinal, mas já não é uma coisa tão comum. Geralmente nas aplicações mais recentes, você vai partir para a arquitetura REST. Ela simplifica bastante.
porque você consegue conectar isso com aplicações de IoT, você consegue integrar isso com qualquer outra aplicação de linguagem completamente diferente, que nem eu costumo falar, você consegue conectar até com sua geladeira tecnológica, porque até ela tem suporte para isso. Bom, falando agora um pouco sobre arquitetura de redes neurais, eu vou dar uma introdução para vocês, falar um pouco dessas arquiteturas, porque depois eu vou mostrar uma configuração, na verdade, uma simulação que foi feita, e tem ali as comparações, e eu vou querer explicar para vocês. E para vocês entenderem, eu preciso que vocês entendam um pouco sobre arquiteturas. Bom, as redes neurais artificiais, elas, na verdade, não são algo recente, elas são algo um pouco antigo. Tipo, isso, na verdade, começou lá em 1940 e alguma coisa. Surgiu as primeiras coisas por volta de 1954, se eu não me engano. Houve um período onde isso não conseguiu evoluir exatamente por conta de hardware, que não existia memória como existe hoje, não existia HDs rápidos como existe hoje, não existiam processadores rápidos como existe hoje, e muito menos as GPUs que nem se sonhava em existir lá na década de 60. Entre a década de 60 e a década de 80, houve um retrocesso, essa área não avançou em cima das pesquisas, em cima de redes neurais artificiais. Porém, na década de 80, começou-se a voltar as pesquisas, na década de 90, as pesquisas voltaram com peso, e nos anos 2000, foi onde realmente isso explodiu, realmente se entendeu que era, se possível, utilizar redes neurais, que nada mais é do que uma representação matemática de como um neurônio funciona. Neurônio, para quem não sabe, é o que a gente tem aqui dentro da nossa cabeça, que faz milhares de conexões, existem centenas de neurônios, e essas conexões é que faz com que a gente tenha inteligência, que a gente consiga conversar, que a gente consiga ver, que a gente consiga viver, inclusive, porque sem o cérebro, nosso corpo não vive. As redes neurais, então, elas têm uma inspiração, na verdade, na biologia. A grande inspiração delas, na verdade, é isso, mas é uma maneira matemática de se representar isso, onde, tipo, as conexões que o cérebro realiza, que são chamadas sinapses, na verdade, aqui, ela é chamada de ativação. Ou seja, quando um neurônio ele dispara, eu tenho ali um neurônio ativado. Quando ele é 0, ele está desativado. Ou seja, indo para a parte de lógica binária, é assim que, na verdade, o princípio básico de como uma rede neural artificial trabalha. Mas isso evoluiu muito e, tipo, dessas simples conexões, na verdade, surgiu dezenas de outras arquiteturas que se trabalham com o mesmo princípio, porém indo para aplicações específicas, conseguindo fazer coisas cada vez mais próximas do que o humano consegue fazer. Nesse caso aqui, eu estou falando do NASNet Lerger, que ele nada mais é do que uma rede neural pré-definida, pré-treinada, onde ele recebe ali um conjunto de imagem, ou Cipher10 ou ImageNet. Para quem não sabe o que é o Cipher10, ele é um conjunto de dados público que existe na internet, que você tem 10 classes de imagem. E ali você pode ter, por exemplo, 1 milhão de imagens para treinar esse modelo. E o ImageNet é um conjunto gigantesco, com muitas, mas muitas classes mesmo. Praticamente de quase todos os objetos que a gente conhece tem uma representação lá. Esse dataset é feito pelo Google. E existe, inclusive, uma competição, onde usam esse dataset para testar quais são os algoritmos que conseguem um índice de acerto melhor. E o NASNet está entre um dos que tem a melhor taxa de acerto, que, inclusive, ele foi aí um dos ganhadores, na verdade, em 2015, se eu não me engano, como um dos algoritmos que conseguiu um dos melhores resultados em cima do conjunto de dados ImageNet.
Aquele large, na verdade, é por causa do tamanho da entrada dele, ou seja, o tamanho das imagens que é passado para ele. No caso dele, ele trabalha com imagens de 331 por 331. Uma coisa a se importar bastante é que quando você trabalha com essas arquiteturas de redes neurais e tal, geralmente as suas imagens não vão estar nesses tamanhos. Você vai captar lá uma imagem, ela pode estar num tamanho gigantesco, por exemplo, 1080 por 1200 pixels, por exemplo. Porém, a sua rede não aceita esse tamanho. Ela foi feita, na verdade, para trabalhar com imagens pequenas, exatamente porque quanto menor for essa imagem, menor é o tempo de processamento que eu vou ter. Então, eu preciso fazer todo esse tratamento em cima dessas imagens, que elas têm que ser exatamente do tamanho que eu tenho configurado na minha rede. Certo. Tem o Nasdaq Mobile, que, na verdade, ele deriva do mesmo dataset, da mesma arquitetura, porém, a gente tem ali uma redução, ou seja, ele é mais leve, exatamente porque ele é feito toda uma otimização para ele trabalhar em ambientes onde, por exemplo, eu tenho uma certa restrição ao uso de memória, eu não tenho todo o processamento do mundo ali disponível para mim, como, por exemplo, dispositivos móveis, que é limitado. Por mais que o seu celular seja extremamente moderno, tenha processadores, memória cada vez mais, ele ainda é bastante limitado quando se fala de deep learning, mesmo para inferência. E outra coisa legal do Nasdaq, isso falando tanto do mobile quanto do large, que na verdade ele tem essa pré-definição, ou seja, ele foi pré-treinado com Cifar10 ou ImageNet, porém ele é uma rede que se vai autoconstruir, ou seja, utilizando outra coisa que é chamada redes neurais recorrentes, ou seja, utilizando o aprendizado por reforço, ela vai começar a adaptar aquele dataset que ele foi treinado para uma nova situação, onde ele vai recriar algumas camadas, ele vai criar camadas automaticamente dentro dele. Então, ele é considerado um dos de mais alto nível exatamente por isso, porque além dele utilizar redes neurais convolucionais, ele também utiliza aprendizado por reforço dentro dele. Então, ele consegue, na verdade, se adaptar a várias situações de classificação de imagem. Outro conhecido é o ResNet, que aí tem o ResNet 50 e tem um ResNet 152. Eles foram, na verdade, inclusive esse aqui que foi o vencedor em 2015, aquele, acho que foi 2017 então, eles possui muitas camadas, ou seja, ele chega a ter 150 camadas, no caso do ResNet 152, ou 50 camadas na versão anterior dele, mais do início de quando criaram essa arquitetura. Trabalhar com redes com muitas camadas ocultas, que se pode falar exatamente profundas, exatamente porque a partir de 3 camadas, quando 3 camadas escondidas numa rede neural, você está trabalhando com um aprendizado profundo, não é mais aprendizado de máquina. Essa é mais ou menos o consenso que existe. Existem outras literaturas que vai falar que se você tem 2 camadas já é considerado aprendizado profundo, mas o maior consenso é em 3. E esse cara ele tem entre 50 a 152 camadas. Ou seja, todo o processamento que é feito dentro dele, todas as camadas que a informação vai passar dentro dessa rede são muito cálculos. Porque cada camada tem ali dezenas ou centenas de neurônios. Cada um desses neurônios tem ali uma função matemática que vai trabalhar dentro dele, que vai calcular desde a parte de ativação, vai recalcular peso.
tudo isso envolve muita matemática. Então, tipo, processar uma rede dessa não é uma das coisas mais fáceis. E um dos problemas que existia é que existia essa grande dificuldade de se trabalhar com essa quantidade de camadas, porque o processamento era muito pesado. E as máquinas acabavam, muitas vezes, não suportando, o tempo era muito alto, ou então tinha problemas, por exemplo, com a parte de validação dos dados, onde se perdia tanto em performance, como se perdia em acurácia, com erros altos, e tudo isso por conta de não conseguir processar esse tanto de camadas. Hoje isso foi resolvido e a Resnet é uma das redes que foi desenvolvida e conseguiu resolver esse problema. Tanto que, em 2015, a taxa de erro da Resnet 152 era de 3,52% no conjunto de dados ImageNet. Ou seja, o percentual de acerto dela é praticamente quase semelhante ao de um humano. Então, essa rede ela consegue reconhecer objetos de uma maneira muito próxima ao que uma pessoa consegue reconhecer. Talvez em alguns pontos até melhor. Tem uma outra arquitetura, que é a MobileNet V2. Ela é uma arquitetura de rede neural mais simples. Ela foi desenvolvida exatamente para ser simples, leve e trabalhar em ambientes onde eu tenho aí restrição de uso de memória, onde eu preciso ter um modelo que seja eficiente e que use pouco recurso computacional. Essas são as comparações que eu ia mostrar para vocês. Os azuis é quando eu tenho ali trabalhando com CPU. Eu tenho, no caso, ali 5 CPUs. O laranja é uma GPU. O verde são 2 GPUs. E o vermelho são 3 GPUs. Para cada uma daquelas arquiteturas que eu falei para vocês, eu tenho aqui trabalhando com 2 frameworks diferentes. O Keras com o TensorFlow por debaixo dele, porque o Keras nada mais é do que um framework para você trabalhar com Deep Learning, que na verdade ele faz uma abstração para você. Você pode trabalhar com outro framework de Deep Learning, que é o TensorFlow, você pode trabalhar com o CNTK, você pode trabalhar com o Theano. Depois vocês podem procurar esses nomes que vocês vão entender um pouco mais. O que ele faz, na verdade, é uma abstração. Ele facilita você desenvolver. Então, por exemplo, a quantidade de código, a complexibilidade do código que você vai desenvolver com Keras é muito mais fácil do que você desenvolver, por exemplo, com TensorFlow puro. Porém, a gente tem ali alguns problemas, como, por exemplo, algumas percas de performance exatamente por causa disso, porque ele tem que fazer a tradução de código. Na verdade, ele cata o seu código, o teu código vai chamar uma API do TensorFlow, onde ele vai fazer essa tradução. E nesse tempo, você tem perca de performance. Nas net larger, tem ali a quantidade de imagens por segundo ali que ele consegue processar. Vejam que a quantidade de imagem numa CPU, com 5 CPUs, na verdade, é pouquíssima. Você não consegue trabalhar ali nem com 5 imagens por segundo. Ou seja, eu conseguiria colocar isso, por exemplo, para processar um vídeo real-time? Jamais. Indo para a parte ali das GPUs, que são ali as cores vermelha, verde e laranja, vocês notam que praticamente com uma GPU consegue-se o dobro de processamento ali, comparado com 5 CPUs. Então, assim, você tem ali um ganho gigante em cima disso. Indo para a rede, para a última do slide, que é a MobileNet, a gente pode ver que tipo, ele consegue uma quantidade de imagens bem alta. Ou seja, ele consegue trabalhar ali praticamente com real-time. Exatamente pela simplicidade dele, que ele consegue esse tipo de taxa. E notem a diferença, que nesse caso, o Keras ele conseguiu trabalhar melhor.
principalmente quando estava com 3 GPUs, ele conseguiu trabalhar muito melhor do que quando ele estava trabalhando ali somente com o TensorFlow. Então, existem essas diferenças também de otimização, que pode variar dependendo da arquitetura que você está usando. Aqui é um gráfico de comparação. Uma CPU otimizada com MKL versus uma GPU, que é uma NVIDIA K80. Essa GPU ela tem 3 nós, e ali eu tenho a quantidade de requests por segundo que ela consegue trabalhar. Na GPU eu estou conseguindo trabalhar com aproximadamente ali quase 40 quadros, quase 40 requests, na verdade, por segundo. Já trabalhando com 5 nós, com 40 CPUs, ele não consegue chegar ali a uma taxa de 10 requests por segundo, mesmo com otimização. Então, assim, utilizar a GPU faz total diferença. Para esse gráfico ali, tem ali as informações de qual framework foi usado o Keras e foi utilizado a arquitetura ResNet 152. Bom, falei agora um pouco sobre Deep Learning, falei um pouco sobre arquitetura, agora vamos falar um pouco sobre a parte de infra, de aonde eu coloco isso, como eu consigo utilizar isso no mundo real, porque é muito bonito no laboratório, você desenvolve, você faz as coisas lá, inventa, cria. No mundo acadêmico, principalmente, existe muita coisa no estado da arte. Estado da arte são coisas que estão mais para o mundo acadêmico, mais para pesquisa do que para a realidade. Então, se chama estado da arte. Mas trazer isso e colocar isso dentro de uma aplicação real, que realmente você vai conseguir dar um valor nisso, a gente vai ter que partir, por exemplo, para a parte de web services, nuvem, e entender como a gente coloca agora esses modelos para funcionarem. Uma das coisas é os serviços do Kubernetes, que hoje praticamente você consegue utilizar isso tanto na Google, você consegue usar isso na AWS, você consegue usar na Azure principalmente. E o que ele faz, na verdade? Ele trabalha em cima da orquestração de containers. O que são containers? Containers, na verdade, é uma alocação de uma aplicação, onde ela tem ali todos os recursos que ela precisa para funcionar. Não é uma máquina virtual, não tem nada a ver com virtualização. Por debaixo dela tem o Docker e, sim, depois do Docker você tem ali realmente uma máquina trabalhando ali embaixo, onde eu posso ter ali o gerenciamento de várias instâncias, de vários containers. E o Kubernetes, na verdade, ele faz a orquestração, na verdade, a gestão desses containers. Aqui tem uma exemplificação do que ele faz. Você tem um cluster embaixo. Você tem ali vários Dockers, que aí dentro do Docker você tem ali várias imagens, que são os containers, e você vai estar trabalhando com ele. Isso é bastante legal, porque você consegue aumentar aí bastante a produtividade, principalmente na parte de automação de deploy, ou seja, se fala muito hoje sobre DevOps, mas quando a gente vai também agora para a área tanto de data quanto para a área de machine learning, também inventaram uns nomes aí parecidos, que na verdade é a mesma coisa, se for chegar no final das contas, que é DataOps e MLOps. Inventaram, mas para mim não deixa de ser a mesma coisa. E você fazer o deploy, na verdade, de imagens, isso facilita muito, porque, tipo, caiu uma imagem, eu subo em outro lugar rapidamente. Caiu uma instância, eu consigo subir outra praticamente instantâneo. E eu posso trabalhar, na verdade, com várias imagens, que são vários containers, então eu tenho ali vários nós trabalhando em conjunto. Bom, as etapas comuns de desenvolvimento. O primeiro ponto é desenvolver o modelo, que eu já expliquei para vocês, o que são as arquiteturas, o que você precisa fazer. Beleza, você queria fazer classificação de imagens, você foi lá, desenvolveu o seu modelo, beleza. Agora eu preciso utilizar esse modelo em algum lugar. Então, tipo, aquele skill de apenas entender como funcionam os modelos não é o suficiente. Agora eu preciso saber como fazer aquele modelo virar uma API. Porque, no final das contas,
é o que o mundo real vai utilizar, APIs. Essa é a época, na verdade, que quase tudo é baseado em cima de APIs. Beleza, você desenvolveu agora lá a tua aplicação, teu web service, lá, a tua API. Você agora tem que preparar isso dentro de um container, ou seja, você vai gerar uma imagem com ela. Depois que você gerou essa imagem, você vai implantar em cima do Kubernetes, que aí vai estar disponível na web e você consegue utilizar e escalar isso. Existem 3 maneiras diferentes de se trabalhar com esse tipo de implantação. Uma delas é você fazer quase tudo praticamente na mão, ou seja, eu vou desenvolver em Python, eu vou utilizar então esse carinha aqui que eu acho que, para mim, ele facilita bastante o desenvolvimento de APIs, que é o Flask. Quem aqui programa em Python? Alguns. Flask ele é uma biblioteca, na verdade, um framework do Python que facilita você desenvolver APIs, para quem não sabe. Vou desenvolver ali, usar meu modelo ali, fazer ele virar uma API com Flask. Vou criar ali depois uma imagem fazendo um Flask Apps ali e tal. Vou fazer os testes locais. Sim, testes é importante. Você pode fazer toda a parte de teste de software, porque não é porque você está trabalhando com modelos de deep learning, machine learning, ou seja lá o que for, que você não vai fazer teste. Que legal, testei meu modelo funciona, agora é só colocar e consumir, em qualquer lugar vai funcionar. Não é bem assim. Você tem que testar, verificar se realmente ele consegue atender, a velocidade que isso está trabalhando, se atende a aplicação que você está querendo trabalhar. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma aplicação real-time, eu tenho lá, tipo, um vídeo a 60 frames por segundo, eu quero processar isso. Se eu não desenvolver toda, na verdade, a arquitetura da minha aplicação e preparar ela para trabalhar com esses 60 frames, que vai ser bem difícil conseguir, você não vai chegar lá, você não vai conseguir. Dependendo do fim que você precisar fazer, por exemplo, preciso trabalhar com reconhecimento facial, eu tenho que reconhecer as pessoas e não posso ficar esperando, eu tenho tipo milissegundos para reconhecer uma pessoa. Se ele não consegue atender esse requisito, simplesmente já é um dos primeiros requisitos que não se passa no teste. Acurácia, legal, quando eu fiz lá o teste, o cara que desenvolveu o modelo, ele fez o teste, estava muito bacana, estava dando os resultados muito bom. Agora eu desenvolvi minha API, estou mandando aqui as imagens não estão funcionando, não está dando o mesmo resultado. Talvez precise voltar lá atrás e rever o modelo ainda. Então, testes é importante, tem que se testar muito. Principalmente porque, tipo, dependendo do tipo de aplicação que vocês estão lidando, esse requisito de acurácia, por exemplo, do seu modelo, de quanto a sua aplicação acerta, é bem crítico. Por exemplo, você colocaria a sua vida na mão de um algoritmo que acerta 60%? Quem aqui colocaria? Você confiaria sua vida nele? Ninguém? Um só. Bom, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, na área de saúde, o médico, geralmente, a taxa de acerto dele está em torno de 60% a 70%, mas a gente confia nele. Mas se uma máquina faz a mesma coisa que eu consegue, na verdade, o mesmo percentual de acerto de um médico em uma determinada doença, por exemplo, a gente não confia. E realmente, está certo a gente não confiar. Até por questões legais, qualquer algoritmo ele tem que ter para a área de saúde entre 95% a 99% de acerto. Se ele der 100%, está errado. Porque o médico não acerta 100%, vocês não acertam 100% as coisas, não existe ninguém que acerte 100%. Se o teu algoritmo está acertando 100%, tem alguma coisa errada com ele. Você tem que rever, verificar se não está realmente ali com algum problema. Bom, depois você vai provisionar o cluster lá no Kubernetes e vai fazer a implantação. Você vai criar ali seu manifesto, vai utilizar o kubectl, um nome esquisito. Essa é a arquitetura dele, de como fica. Tem aqui o link da onde vocês podem verificar esse material.
Pode passar? Todo mundo tirou foto? Depois vocês me procuram, na verdade, na minha rede social, que eu vou deixar meus slides disponíveis lá. Bom, outra forma, que é essa que eu vou dar o mais foco, é utilizando o Azure ML. Eu vou focar em cima da plataforma Azure, até porque essa eu sou especialista, e mostrar, através de uma ferramenta da Azure, que você consegue facilitar muito, que nem, por exemplo, eu não preciso escrever um web service, ele gera para mim. Então, isso facilita bastante você provisionar. Você vai lá, desenvolve o seu modelo, testa. Opa. Cortou? Voltou. Você cria seu modelo, você treina seu modelo, você testa seu modelo, você gera sua imagem, você implanta, e tudo de uma maneira escrevendo muito pouco código, que inclusive você pode automatizar isso. O Azure ML, na verdade, ele é um serviço da Azure, que ele vem, na verdade, para facilitar o desenvolvimento de modelos. Você vai ter que trabalhar também com toda a parte de dependências, que de uma maneira fácil você consegue fazer isso. Ele instala tudo para você, ele gera os pacotes e faz a instalação para você, você não precisa ir lá instalar. Ele faz todo o provisionamento das imagens e você só cria, na verdade, o cluster lá, o serviço, que ou seja, é next, next, next e está pronto. E você consegue fazer a implantação disso dentro de um web service e consumir, escalar da forma que você quiser. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Bom, para quem não conhece a plataforma Azure, essa é a carinha dela. Tem muita coisa. E aqui eu estou utilizando esse serviço, que é o Azure Machine Learning Service. Esse cara, na verdade, eu posso trabalhar de várias maneiras com ele, depende do meu skill. Tipo, eu sou alguém iniciante, estou começando a aprender Machine Learning e tal, não tenho muito conhecimento. Ele tem aqui uma forma de você trabalhar que você não precisa ter quase conhecimento sobre o que é Machine Learning, Deep Learning, etc. Sei lá, eu quero fazer ali uma automação, quero fazer que ele verifique para mim, em cima de um dado que eu passo para ele, qual algoritmo que ele deve usar. Tem a parte de AutoML. Ou então, eu não sei quase nada de Machine Learning, eu quero, na verdade, fazer um POC rápido, eu tenho uma parte visual que é onde você cata caixinhas, arrasta as caixinhas, liga as caixinhas e no final ele faz o deploy para você e coloca lá no Kubernetes, monta todo o cluster para você e você tem lá uma URL para você consumir de uma maneira simples e fácil, onde você não precisou nem escrever código praticamente. Mas se você é dev raiz e você gosta de programar mesmo, também tem para você. Você tem a parte de notebooks, onde você pode tanto utilizar o Azure Notebook, quanto você pode utilizar seu notebook local e você usa o SDK para fazer a conexão. Inclusive, através do SDK, você consegue fazer todo o provisionamento da plataforma. Eu posso vir aqui dentro e criar com next, 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 ou então eu posso escrever todo o código e mandar ele gerar, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Aqui eu tenho um código que está exemplificando aqui como que eu faço o deploy já de um modelo já pronto, ou seja, já passou tudo dentro da esteira lá dele, lá de implantação, está na última fase, onde ele vai fazer realmente a implantação disso. Já treinou, já fez a experimentação, já gerou a imagem, agora eu preciso implantar. Aqui eu tenho que passar todas as informações ali do serviço para ele. No caso aqui, eu posso já ter criado o AKS, que é o nome que dá na Azure, que é Azure Kubernetes Service. Eu vou passar as informações para ele ser gerado.
ele vai fazer todo o provisionamento, onde você vai preencher basicamente uns JSONs, isso aqui é padrão, ou seja, não muda muito se você for fazer outro modelo, praticamente a receita é a mesma, não muda praticamente quase nada. É só a parte de deploy. Não vou focar muito em ficar mostrando código para vocês. Ele permite você testar também aqui, você pode baixar, na verdade, a imagem, você pode rodar local também, ou seja, você vai lá na nuvem, você cria, você treina, você usa todos os recursos possíveis de utilizar na nuvem, que nem, por exemplo, ter uma GPU não é uma das coisas mais fáceis, não é tão barato assim. Porém, na nuvem, por mais que não é tão acessível, o precinho é um pouquinho carinho, mas é possível você utilizar a máquina do jeito que você quiser, com quantos CPUs você quiser, com quantas GPUs você quiser, isso vai limitar, na verdade, ao quanto você pode pagar por isso. Vai ser a única limitação. Então, você pode pegar e treinar esse modelo lá, eu uso lá uma GPU, lá, por exemplo, por 1, 2 horas, eu não tenho GPU na minha máquina, eu posso baixar isso depois e posso rodar na minha máquina local, ou então eu posso ter um servidor local lá, por exemplo, e rodar isso on-premise, ou seja, eu treino na nuvem e rodo local. Eu posso também colocar isso dentro de um dispositivo de IoT, porque, por exemplo, uma RASP, ou então outras placas aí de desenvolvimento, que até existe algumas aí que são próprias para se trabalhar com inteligência artificial, como a Jackson Nano, você pode colocar isso lá dentro e pode rodar e fazer toda a inferência lá dentro dela. A Intel também tem um pendrive que chama Movidos, que você utiliza para fazer inferência. E esse é basicamente o código, já fazendo um teste aqui, passo um gatinho para ele e ele vai ter que dar a resposta, que aqui ele deu aqui o que ele achava que era um leopardo. Bom, para finalizar, tem aqui também o link de todo esse código para quem quiser utilizar, está disponível. Tem, inclusive, todo o passo a passo, desde a criação de quando você vai fazer a configuração do serviço, que você vai fazer ali via código, ali tem ensinando a fazer isso, quanto à parte de deploy, inclusive a parte de fazer deploy em um serviço da Microsoft chamado IoT Hub, que você consegue fazer deploy nele também, não só no AKS. Então, vocês têm, na verdade, duas maneiras de como fazer esse deploy. Não. É Python. Tanto faz ser Linux quanto Windows, só precisa rodar Python. Bom, e outra maneira é utilizando o Kubeflow e o Type Servings. É uma outra maneira aí de se trabalhar, ela é um pouco mais complexa. Vocês fogem, na verdade, dessas ferramentas que automatiza, como é que eu mostrei ali da Azure. Aqui você, na verdade, vai ter que fazer a instalação de várias ferramentas, mas também ela tem o objetivo de facilitar, porque o Casonet, ele tem uma template, na verdade, que te auxilia ali na parte de deploy. Também tem aqui todo o código para quem quiser ver, olhar depois. No final das contas, tudo isso vai cair dentro do Kubernetes, ou seja, uma vantagem na Azure que você consegue fazer, que eu acredito que na Amazon também vocês conseguem, não é muito comum você ter máquinas com suporte dentro do Kubernetes na nuvem que tem GPU. Porém, recentemente adicionaram essa possibilidade. Então, assim, como eu mostrei lá no início para vocês, treinar com a GPU é muito bom? Mas fazer também a inferência utilizando a GPU também é muito bom, porque vocês vão conseguir trabalhar com uma quantidade de dados, de processamento muito maior do que você treinar com uma GPU e tentar fazer inferência em um lugar com uma CPU, por exemplo. Bom, pessoal, é isso. Eu vou estar dando um curso
um pouco mais profundo sobre quem quiser aprender o Azure Machine Learning Service. Então, fique à vontade para ler esse QR Code. Esses são os meus contatos. E falando um pouquinho sobre quem eu sou formada como tecnóloga em rede de computadores, sou especialista em .NET e Java e pós-graduanda em Deep Learning e Machine Learning. Sou consultora de TI, faço parte aí de coordenação de eventos de tecnologia, sou organizadora também de eventos e coordenadora também de 2 comunidades técnicas em São Paulo, que são bem grandes, principalmente aí Brasil, que é uma comunidade que tem mais de 4.000 pessoas e é focada na área de inteligência artificial. Então, quem quiser fazer parte, depois me procure. E é isso, pessoal. Muito obrigada.